Lucas capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Se você puder, coloque a mão sobre a sua Bíblia aí, ou sobre o seu aplicativo. Mais uma vez, Deus, obrigado. Só temos a te agradecer, pois tua palavra é viva. E só de ser lida, ela pode mudar a nossa história. Sejamos então diante de ti, terra boa. Nosso coração já foi arado desde o momento que chegamos aqui. Completa, Deus, essa tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim para nós. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu.
estava perdido e foi achado. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Quando eu me casei com a pastora Leide, uma das coisas mais interessantes, e posso confessar para você, assustadoras, foi que nos nossos primeiros dias de casados, eu acordava e quando eu olhava para ela, eu ficava assustado. Não por ter casado com ela, né? Sabe por quê? Eu comecei a olhar para ela, a gente convivendo diariamente, dormindo na mesma cama. Os dias foram passando e o que me assustava é saber que eu teria do meu lado uma pessoa que me conheceria de uma forma muito profunda, de um jeito que nem a minha mãe me conhecia mais. Eu saí de casa por volta aí dos meus 22 para 23 anos e nunca mais voltei. Tive experiências, eu morava em Muriaé, como vocês sabem, fui estudar em São Bernardo do Campo, passei lá 4 anos, e especialmente nesse tempo eu vivi muitas experiências. Eu fui me tornando uma pessoa completamente diferente daquela que eu saí. E minha mãe, ela me conheceu por convivência de perto até um certo ponto. Depois de 2010, eu nunca mais voltei para casa. E eu passaria agora a conviver com uma pessoa de um jeito tão profundo que ela me conheceria de um jeito muito diferente. E isso me assustou. Uma pessoa que conheceria os meus defeitos, as minhas dificuldades. Uma pessoa que, digamos, quando as luzes públicas se apagassem, ela estaria comigo dentro de casa. Ela conheceria os meus pensamentos, os meus jeitos. Isso para mim foi assustador. Porque mãe, pai, irmão, você meio que cai ali no contexto e você vai crescendo junto. Mas, de repente, eu me vi como uma pessoa estranha, que vem de um outro ambiente, uma outra história, e a gente se viu dentro de uma casa e uma pessoa que até então era uma estranha me conheceria profundamente. Mas eu percebi também que, ao abraçar essa experiência, pelo menos para mim, eu não sei para você casado, para mim foi assustador. Abraçar isso foi a coisa mais valiosa, porque ao mesmo tempo, pensar que alguém como ela, me conhecendo como ela me conhece, o fato dela não ter saído correndo ainda, né? Em nome de Jesus não vai, me fez também conhecer o que é o verdadeiro amor. Uma pessoa que me conhece tão profundamente decide ficar. Me perdoa, me ampara, me corrige, me sustenta, me ajuda. E eu fui perceber que o fato de ter alguém que me conhece e eu poder também conhecê-la profundamente é o que de fato nos mantém de pé. Então, aquilo que num ponto me assustava inicialmente, ao vivenciar essa experiência, é o que de fato sustenta. Então, você conhecer, é de fato a base para um relacionamento saudável. Conhecimento. Você se dispor a conhecer. E por isso, a Bíblia Sagrada vai usar a metáfora, o símbolo do casamento, para falar a respeito do relacionamento que Deus espera ter conosco. Por isso Deus se compara na boca dos profetas, sendo ele o marido, e Israel, e posteriormente a igreja, a noiva. E o vínculo que Deus espera construir conosco é o vínculo de um casamento saudável. Essa intimidade. Por quê? Porque o que sustenta de fato um relacionamento é o conhecimento. Então Deus, por meio de Jesus, se permitiu, se dispôs a se deixar ser conhecido por nós. E ao mesmo tempo nos convidou a conhecê-lo, porque ele já nos conhece, obviamente. Ele já sabe quem nós somos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios que chegará um dia que nós conheceremos como já somos conhecidos por ele.
Então nós estamos caminhando para isso. Então, fundamental no nosso relacionamento com Deus, para que tenhamos um relacionamento saudável, sustentável, firme, verdadeiro e salvífico, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Ampliar a nossa compreensão a respeito de Deus. Porque se tem algo nocivo para a nossa fé, para a nossa caminhada, para a vida da igreja, é uma má compreensão a respeito de Deus. Uma má compreensão. Muitas manchas, muitos problemas, muitas dificuldades que a igreja hoje carrega nas costas e vai carregar até o final dos tempos, tem a ver com afirmações que nós fazemos em nome de Deus e que não são compatíveis com quem Deus é. E basta hoje você acessar o seu YouTube, Instagram e por aí vai, sempre tem alguém falando besteira em nome de Deus. E fala com uma convicção tão grande que a gente quase acredita. E isso é nocivo, porque uma má compreensão de Deus distorce. Assim como uma má compreensão que nós temos do nosso cônjuge destrói um casamento. Destrói um relacionamento. Então, por isso, Jesus é descrito pelos evangelhos, e é o que está acontecendo aqui, em Lucas 15, como aquele que torna Deus conhecido. Ele desceu do céu para tornar o rosto de Deus conhecido. Em Jesus, seja nas suas obras, sejam nas suas palavras, sejam nas suas posturas, no seu jeito de viver, acontece uma superação dos mal-entendidos, dos equívocos. Há muitas e muitas coisas equivocadas a respeito de Deus, que vão ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, sendo esclarecidas. E quando Jesus se manifesta, ele abre a sua boca, ele estende a sua mão, ele vai agindo, ele vai se colocando, ele vai se tornando concreto no mundo, o rosto de Deus vai sendo concretizado. E a partir de Jesus, nós temos uma boa e perfeita compreensão de quem Deus é. E uma vez que o rosto de Deus se manifesta em Jesus, nós somos iluminados pelo rosto de Jesus. E somos salvos. Por isso, a necessidade de conhecê-lo. Conhecê-lo. Saber quem Deus é. Porque o conhecimento é transformador, é salvífico. E o que está acontecendo aqui? Jesus está nos ajudando a conhecer quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Essa famosa parábola proferida pela boca de Jesus nos ajuda a entender um pouco melhor quem é o nosso Pai. Qual é a sua natureza, de que forma ele age. E uma vez que nós entendemos isso, nós temos no nosso coração a convicção, a tranquilidade, a segurança de nos aproximarmos dele à maneira dele. E uma lição muito importante, Jesus nos ajuda a entender a respeito de Deus a partir desse texto. E por nos faltar isso, essa compreensão, nós corremos o risco de distorcermos o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos pender para um lado perigoso ou para um outro lado tão perigoso quanto que eu quero falar para vocês nessa noite. Quem é o nosso Deus? Jesus, diante das polêmicas, da religiosidade, das afrontas dos religiosos, que estão abundantemente incomodados com a sua postura, com o seu jeito de fazer, com a sua forma de falar, com o jeito como ele está cumprindo a vontade de Deus, ou seja, com o tipo de Deus que ele está revelando, Jesus vai sendo questionado o tempo todo. E no início do capítulo 15, no versículo 1, você vai perceber a presença de dois grupos aqui. Dois grupos. Você tem um grupo que se aproxima de Jesus para murmurar, para questioná-lo, para afrontá-lo. E você tem um outro grupo que se aproxima de Jesus querendo ouvi-lo falar. E é interessante que Jesus
ensinando no capítulo 14 a respeito do discipulado, a respeito da seriedade, do preço que é segui-lo. Ele vai fechar as suas palavras no capítulo 14 com um refrão muito comum da Bíblia Sagrada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Enquanto Jesus está ensinando, falando, pregando, testemunhando a respeito do Pai, revelando o rosto do Pai, como eu disse, há um grupo que vai corrigindo Jesus, questionando, afrontando, tentando pará-lo, e vai ser o grupo que vai arquitetar a sua morte. E quando ele profere essas palavras e diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os escribas e fariseus se aproximam de Jesus com uma postura. Qual? A postura da murmuração, do questionamento, do confronto. Sabe por quê? Porque o tipo de Deus que Jesus está revelando é um Deus que não cabe na cabeça dos escribas e dos fariseus. É um Deus inaceitável. É um Deus que não cabe nas nossas próprias expectativas. Então, diante de tudo que Jesus está fazendo, especialmente nessa cena, os escribas e fariseus, ou seja, a nata dos religiosos, se aproximam de Jesus murmurando, não para conversar com Jesus, não para buscar um bom entendimento a respeito do que Jesus está fazendo, mas para murmurar, questionar, confrontá-lo. E por que eles estão fazendo isso aqui? Porque justamente na presença de Jesus há um segundo grupo, publicanos e pecadores. Sabe quem eram os publicanos? Roma invadiu Israel e fez de Israel vassalo, escravos. E o que Roma fez? Roma, de certa forma, abriu um edital e selecionou do próprio povo judeu alguns judeus para trabalharem para Roma nessa nobre tarefa, entre aspas, de coletar impostos. Então, as pessoas que coletavam os impostos para Roma eram próprios judeus, chamados publicanos. Então, eram pessoas do próprio povo trabalhando para os estrangeiros. Então, falar de publicano para um judeu é falar de traidores. Pessoas que traíram o seu próprio povo, que desistiram das promessas. Israel é escravo de Roma, e eles trabalham para Roma. Eles oprimem o seu próprio povo. E entraram, como você se lembra do Zaqueu, entraram nesse esquema de corrupção. Entraram nisso, se favoreceram disso. Então há esse grupo formado de publicanos e pecadores, que foram até o encontro de Jesus. Para quê? Para ouvi-lo. Você percebe isso? Jesus está ao final do capítulo 14 dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, venha e ouça. Abra os seus ouvidos para aquilo que eu estou dizendo. Os fariseus, os escribas, vão a Jesus para murmurar, para questioná-lo, confrontá-lo. Os religiosos, os justos, os que já estão prontos, vão a Jesus questioná-lo. Agora, os publicanos, pecadores, a ralé, se aproxima de Jesus para quê? Para ouvi-lo. E o que Jesus faz? Jesus se assenta com esses e os ensina. E pior, come com eles. Você não imagina o escândalo que é para um judeu sentar-se à mesa com um gentio ou com um publicano, ou com alguém que ele considera impuro. Na lógica judaica, partilhar a mesa com um gentio, um estrangeiro ou com um pecador, é você também se tornar impuro. Impuro. E Jesus não só conversa, como ele se assenta e come com essas pessoas. Então a cabeça desses religiosos, ela explode, não dá conta. Então eles estão lá questionando Jesus. Por outro lado, esses de segunda categoria estão lá para quê?
ouvir o que Jesus está dizendo. E aí, diante desse questionamento, como eles falam aqui no início do capítulo 14, este come com pecadores e publicanos. Ou seja, é impossível que ele seja de fato o Messias. Provavelmente se trata de um impostor. Não tem lógica, porque isso é incompatível com a lei de Deus. Isso é incompatível com a forma como Deus trata o seu povo. Não fecha a conta. O que eles sabiam de Deus é uma coisa. Quando eles comparam o que eles sabem de Deus com quem Jesus é e com o que ele está fazendo, a conta não fecha. Entende? Eles comparam. Nós sabemos algo de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a conta não fecha. Tem alguma coisa fora do lugar. E aí Jesus faz o quê? Como um bom judeu que é, conta uma história. E ele vai contar uma parábola. Ele conta uma parábola. Eu queria que você prestasse atenção, porque nós temos aqui o que aparentemente são 3 pequenas histórias, 2 pequenas e uma maior, que é a que a gente leu, mas na verdade tudo isso se trata de uma única história. E nessa história que Jesus conta, esta grande parábola, Jesus vai nos ajudar a entender por que ele se assenta com pecadores e publicanos. E por que isso faz e deve fazer diferença na nossa vida. E ele conta essa história que nós lemos. Deus é um Deus de graça, de misericórdia. E se nós não entendemos o significado do que é nos relacionarmos com Deus, que é pautado na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, nós correremos um risco de pendermos para um lado ou pendermos para um outro, ambos perigosos da nossa natureza humana. E é o que Jesus expressa nessas 2 parábolas aqui. Que lados são esses? Que lados são esses? A primeira tendência humana que nós temos é viver um relacionamento com Deus pautado no nosso débito com Deus. Talvez você está aqui hoje e tenha vivido aí algumas aventuras, tenha colocado o seu pezinho lá fora, tenha dado as suas escorregadas por aí, tenha vivido uma vida moralmente reprovada ou religiosamente considerada imprópria. Isso pode acontecer. Talvez você viveu uma vida cheia de altos e baixos, ou esteja vivendo hoje. E diante desses nossos escorregões, dessas nossas ações ruins, se nós não compreendemos bem a dimensão de que o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia e de amor, mesmo que a gente, como esse filho mais novo, caiamos em consciência, porque como você leu aqui comigo, um pai tinha 2 filhos, um mais novo, um mais velho. Um belo dia, o mais novo cisma, pega as suas coisas, vai embora, gasta tudo que tem, passa fome, passa necessidade, e ele cai em si. E ele se lembra que na casa do seu pai, até os empregados viviam uma vida melhor do que a dele. O que ele faz? Vou voltar. Mas ele volta numa tendência humana, que eu e você podemos cair nela, se nós não compreendemos bem quem é o nosso pai. Que tendência é essa? É pensar que existe ou existirá algum erro ou pecado que eu possa cometer que fará com que o amor de Deus por mim diminua. Perceba que ele sai de casa numa condição de filho. Ele é um filho. Ele vai embora.
Toma tudo, vai embora, vive a sua vida, perde tudo, cai em si. Opa! A necessidade bateu, na casa do meu pai tem pão, tem fartura, e os empregados vivem melhor do que eu estou vivendo agora. Vou voltar, mas como ele quer voltar? Você percebe o que ele diz no texto? Ele ensaia um discurso. Vou voltar para o meu pai e direi o seguinte: Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno mais de ser tratado como um seu filho. Então, a partir de agora, se me aceitar de volta, me trate não mais como um filho, mas me trate como um dos seus empregados. O que paira na cabeça desse filho? Que existe um pecado, que existe um erro, existe caminhos que eu possa tomar, que fará com que o amor de Deus por mim diminua. E Deus não mais olhará para mim com o mesmo olhar, com o mesmo amor, com a mesma graciosidade com a qual ele me olhava antes. Então, por mais que eu caia em mim e perceba, fiz besteira, não deveria ter feito isso, assumi um caminho perigoso, e haja um sincero arrependimento, eu quero voltar, mas as coisas não são mais como eram antes. Sabe por quê? Eu sou agora classe B. Classe B. Eu não sou mais digno de ser tratado como um filho. E o filho mais velho que saiu, que se perdeu lá fora, ele vai para fora da casa e se perde lá, ele se perde nesse pensamento de que agora ele anda em débito com Deus. Em débito. Não dá mais para ele estar na casa e desfrutar da condição de filho. A sua mente o acusa. Ele aprontou demais. Não é assim? Não dá mais. A pessoa vai lá para fora, faz o que quer, apronta todas, aí vai chegar aqui agora e vai querer pagar de filho? Não, as coisas não são assim. Está na cabeça dele. O amor do pai por ele diminuiu. Ele volta assim, ele ensaia o discurso. E sabe o que ele descobre? Ele descobre que ele não conhecia o seu pai. Perceba que coisa séria é isso. Ele é um filho gerado por aquele pai, cresceu naquela casa, conviveu com o seu pai, foi embora, gastou um tempo fora, e quando ele volta, a gente percebe que ele não conhece o seu pai. Sabe por quê? Porque ele volta pensando que o amor do seu pai seria menor, porque o pai estaria escandalizado com ele por causa daquilo que ele fez. E essa cena é maravilhosa, porque está ele voltando, né? Ensaiou bonito, escreveu as suas frases de efeito para convencer o pai de pelo menos acolhê-lo em casa como empregado, e ele está vindo. E quando o seu pai o avista de longe, perceba a movimentação do seu pai, o avista de longe, o pai vai correndo ao encontro do seu filho, o abraça, o beija, o traz para dentro de casa, e o que ele fala? Ele começa a falar: Pai, pequei contra os céus, contra Deus, contra o Senhor, não sou digno mais de ser tratado como seu filho, e ele não deu conta nem de falar o restante. Ele foi interrompido pelo amor do pai. Ele não conseguiu nem proferir o seu discurso ensaiado. Trata-me como um dos seus empregados. Não deu tempo, sabe por quê? Porque diante do seu arrependimento, o amor do pai o abraçou. E imediatamente o seu pai o colocou dentro de casa e deu ordem. Peguem a melhor roupa, coloque sandálias nos pés, um anel no dedo, ou seja, eu, dono da casa, devolvo a honra para você. Sabe por quê? Porque o meu amor por você não diminui por causa das suas más decisões. E o filho não conhecia o seu pai. Ele não conhecia o seu pai. Perceba que coisa triste. Quantos de nós, talvez estamos aqui dentro hoje,
E por causa dos nossos erros do passado, nós nos sentimos assim. Não mais como filhos, mas alguém de categoria B. Porque os nossos erros foram tão graves, tão escandalosos, que a gente se sente inferior. E a gente não consegue mais lidar com o amor de Deus. E Deus está como? De braço aberto, desejoso de nos vestir, de nos calçar e de nos honrar. Mas a nossa mente, por não conhecê-lo, a gente vive um relacionamento pautado no débito. No débito. E há muitas pessoas trabalhando, às vezes fazendo tantas coisas, engajadas na vida da igreja, não por causa da gratidão, do favor, do desejo sincero de servir, mas porque lá no coração há um débito. E ela pensa que pelo muito fazer, ela vai ser merecedora de novo do amor de Deus. Lê do engano. Lê do engano. Sabe por quê? O filho tomou consciência lá no seu erro de que ele não teria mais condição de ser filho. Ele diz assim: eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Sabe o que ele não sabia? Que ele nunca foi digno. Ele nunca será digno. Ele era filho porque o pai quis que ele fosse filho. Então não há erro que diminua o amor de Deus para conosco. Evidentemente que ele pode ter voltado para casa cheio de sequela, cheio de consequências que ele teria que lidar. Há consequências que nós vamos ter que encarar por aí, não dá para apagar. Mas o amor de Deus sobre nós não muda. Não muda. Sabe por quê? Porque Deus não acumula débito. Deus não acumula débito. A igreja, às vezes, acumula, o pastor, às vezes, acumula, o seu irmão de igreja, seu familiar, vai jogar na sua cara o resto da sua vida, mas você não deve nada para ninguém. Você não deve nada para ninguém. Uma vez que você caiu em si, entendeu, voltou para casa, quem calça os seus pés, quem te veste, quem te honra, é o dono da casa. É o dono da casa. Então Deus não acumula débito. Mas há um outro lado dessa moeda. Porque a gente pensa no filho perdido lá fora. E se você perceber como é que Lucas constrói o capítulo 15, é interessante. Primeiro ele conta lá a parábola do pastor que busca a ovelha que se perdeu lá fora. Ele deixa 99 e vai atrás de uma que se perdeu. Um ambiente externo. Depois ele conta a parábola da mulher que está dentro de casa e perdeu uma moedinha dentro de casa. Algo se perde fora, algo se perde dentro. Sabe por quê? Porque o filho mais velho estava tão perdido quanto. E se por um lado eu posso cair aqui, eu devo para Deus. Que se eu fizer coisas ruins, o amor de Deus pode diminuir e eu estarei em débito. Eu posso cair aqui. Se eu fizer coisas muito boas, o amor de Deus vai aumentar. E eu me torno merecedor do amor de Deus. E se Deus não acumula débito, eu também preciso dizer para você que Deus não acumula crédito. Crédito. Deus não acumula crédito. Porque se o filho está perdido lá fora, o mais velho está perdido dentro. Sabe por quê? Porque o mais velho que ficou também não conhece o seu pai. Não conhece o seu pai. E diante de tudo que ele está vendo, porque imagine a cena, o filho mais novo sai, pega a sua parte da herança, gasta tudo, volta, e quando volta, o que o pai faz? Pega o melhor, aquele bezerro gordo. E se você prestar atenção na leitura, o texto não diz assim, ele pegou um bezerro. Ele pegou o bezerro. Específico, preparado, estava lá, sendo engordado, né? Esperando aquela ocasião especial. O bezerro gordo.
Ele pegou o melhor da sua casa e fez uma festa para celebrar o retorno do seu irmão. E ele estava onde? Trabalhando. Ele ficou em casa, zeloso. E quando ele chega a ver a festa, ele fica o quê? Indignado. Perceba que coisa séria. Ele vê a movimentação, luzes, né? Aquela falação toda, música, dança. Olha, o que está acontecendo aí? Seu irmão voltou. E seu pai, porque o recebeu bem, com saúde, deu tempo de recuperá-lo, seu pai mandou matar o bezerro. Churrasco para todo mundo, né? Bênção demais. É a confusão, chamou todo mundo, festa. Ele ficou indignado. Indignado. Sabe por quê? Na cabeça do irmão mais velho, que não conhece o seu pai, não é justo. Esse que saiu, e perceba como ele se refere, este seu filho, ou seja, não é meu irmão, é seu filho. Eu não tenho vínculo com esse cara aí. Foi embora. E aí você vem e o recebe desse jeito, eu estou aqui, eu trabalho, eu zelo, sou fiel, nunca descumpri nenhum dos seus mandamentos e nunca recebi nada. Nem um cabritinho para fazer um churrasquinho aí, nada. E esse cara vai, gasta tudo com prostituta, vive uma vida doida lá, aí agora chega, você vai tratá-lo como me trata? Olha o que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque no coração do mais velho há crédito. Ele acha que porque ele faz muita coisa, porque ele está há muito tempo, porque ele cumpre as regrinhas, ele é moralmente aceitável, ele está na presença, ele não saiu, ele fez, aconteceu, Deus o ama mais. Deus o coloca numa situação melhor. E ele merece um destaque. Ele merece ser ovacionado. Ele é o melhor, ele é o maioral. Então, se por um lado eu posso cair aqui, Deus não me ama como antes. Eu posso cair aqui. Eu sou especial. Eu sou especial. Eu tenho pedigree. Eu sou especial. Estou aqui há muito tempo. Sou dizimista. Toco no louvor, né, Alex? Ó, louvor. Estou aqui em cima. Estudei, fiz isso, fiz aquilo. Faço aquilo outro. A gente pode se orgulhar, como a gente vê por aí. Eu tenho dons espirituais, você não tem. Ganhei X almas, você não ganhou tanto quanto eu. E a gente vai por aí. A gente vai contabilizando os nossos feitos. E o que acontece? Eu penso que eu tenho crédito. E sabe o que o pai faz? O lembra que eu não acumulo crédito. Nada que você fizer fará com que eu lhe ame mais do que eu já amo você. Nada. O meu amor por você não tem a ver com o que você faz, com as suas tarefas, as suas posturas. Tem a ver com uma decisão minha. Eu decidi te amar. O meu amor não muda. E o fato de você estar aqui dentro não faz de você melhor do que aquele que saiu. Não faz. Eu não acumulei débito dele e muito menos crédito seu. Vocês são irmãos. E por que está acontecendo festa? Porque a festa é porque alguém estava perdido e foi achado. E o que o pai está fazendo é convencer o mais velho a ir para a festa. Sabe por quê? Porque a festa é tanto para um quanto para outro. E ambos podem entrar e festejar. Festejar o quê? A graça de Deus. A graça de Deus. Então, conhecer o Pai é fundamental. É fundamental. Para que a gente não caia aqui ou não caia lá. E eu tive que viver essa experiência. Sabe por quê? Vou confessar aqui. Quando eu comecei a entender que Deus estava me chamando para o ministério, eu vou confessar que eu tive uma pequena crise, assim. Porque
eu pensei assim, o meu currículo pastoral não vai ser tão interessante. Porque numa linguagem religiosa, gente, eu não sou ex-nada. E eu via alguns colegas, pastores, especialmente lá em São Paulo, aqui, os caras devem ter 7 vidas, porque viver tudo que viveram, aí fala assim, tem 25 anos. Você viveu isso tudo e tem 25 anos? Você tinha que ter 3 vidas, 4, para você viver tanta coisa. E era cada história, traficante, tudo matou não sei quantos, fez pacto com o diabo, e não sei o quê, morou no cemitério, e usou droga, e bebia, e participou de tudo quanto é tipo de bagunça, e fez acontecer todo tipo, e eu ficava olhando aquela coisa, eu não sou nada. Cheguei na igreja com 5 anos. Nunca saí da igreja. Nunca. Nunca saí. Participei de todos os ministérios que você imaginar. Comecei a ser dizimista com 14 anos. Até hoje. Teve uma temporada da minha vida que me permitia, eu fiquei uma média de 3 ou 4 anos sem faltar uma programação da igreja. Todas as programações eu frequentei. Durante 3, 4 anos, assim. Eu chegava antes da pessoa que ia abrir a igreja e saía junto com ela. Fazia de tudo, tudo que você imaginar. Comportamento ali impecável, referência, certinho, bonitinho. Sabe aquele menininho certinho, bonitinho, estava ali, todo culto? Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, casei virgem, tudo que você imaginar de certinho. Tudo que você imaginar. Só que eu comecei a perceber uma coisa, que durante um tempo, essas pessoas que na minha cabeça tinham débito me incomodavam. Confesso para vocês. Pessoas chegando para a igreja, Deus usando, as coisas acontecendo, desfrutando de algumas coisas, e aquilo, de certa forma, durante um tempo me indignou. E eu ficava, Deus, mas depois de tudo isso, a pessoa chega, ainda quer me ensinar alguma coisa? Quer liderar, quer fazer isso? Quer pregar com a vida toda torta? Porque eu estava aqui. Durante um tempo eu achei que todo esse currículo que eu tinha me conferia um lugarzinho especial. Bobinho. E eu fui aprendendo às duras penas que ou eu entro para a festa da graça e me livro dos meus falsos créditos, ou eu vou ficar para trás. Sabe por quê? Porque o meu pai, o seu pai, ele não acumula débito, ele não acumula crédito. Ele nos ama, ponto. E aí nos compete uma decisão, que eu tomei lá atrás. A desfrutar da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Ponto. Tudo que eu fizesse a partir dessa experiência seria uma consequência de um desfrute. Sabe por quê? Porque eu estava como mais velho. Olha o que ele está dizendo, gente. Perceba. Eu estou aqui, eu faço, aconteço. Eu nunca ganhei um cabritinho. Aí o pai fala assim, meu filho, você ainda não entendeu que tudo que é meu é seu. Você não fez festa porque você não quis. Você, meu filho, você está na minha casa, mas no fundo você age como escravo. Porque escravo é que faz isso. Que quando faz tarefinha, espera um benefício do dono. Um elogio, um bônus. Filho, desfruta. Filho, não precisa fazer média. Não precisa. Então você percebe que tanto que saiu tinha uma mentalidade de escravo, trata-me como um dos seus empregados. O que ficou era escravo. Porque tudo que eu tenho é seu. E o que ele faz? Ele não desfruta. Ele confia na sua própria tarefa. Então nós precisamos aprender isso, irmãos e irmãs. Tudo que é do Pai é nosso.
E o que nos cabe, diante dessa mesa, deixar de lado os nossos débitos, deixar de lado os nossos créditos, e como uma só família, nos alegrarmos. Sabe por quê? Porque Deus está buscando os perdidos. Deus está fazendo algo extraordinário, e que Ele nos convida a que participemos juntos, como irmãos, dessa festa de reconciliação, dessa festa de salvação. E por isso, quero convidar você nessa noite a se colocar de pé e diante dessa mesa, você deixar de lado os seus créditos e os seus débitos, a fim de quê? De que possamos nos alegrar, possamos celebrar, possamos agradecer ao Senhor e desfrutar. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, ponto. Ponto. Essa é a mesa da graça de Deus. Tudo que nós vamos viver será a partir dessa mensagem de graça. E eu quero convidar você nesse tempo a sondar o seu coração.